Estamos de volta, você está acompanhando o programa Impressões e hoje o nosso entrevistado é o deputado Gervásio Filho, do PMDB. O senhor teve, durante esses 4 mandatos, a oportunidade de apresentar muitos projetos, deputado. Quais o senhor destacaria como aqueles de maior relevância? Olha, foram muitos. Eu devia ter trazido uma relação para não incorrer no esquecimento. Mas alguns, inclusive, repercutiram nacionalmente. Foram utilizados para outros estados. O mais recente, que ganhou a mídia nacional, foi a questão da proibição da poluição sonora nos transportes coletivos. Esse aí, inclusive, foi adotado pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. O que acontecia? As pessoas transitando nos transportes coletivos com equipamentos de som, caixinhas de som, celular. Você paga caro, uma das tarifas mais caras do mundo, para andar nos transportes coletivos. De repente você tem que estar escutando 3, 4, 5 tipos de músicas, às vezes num volume muito alto. É a pessoa de idade que está vindo do médico, é a pessoa que está cansada, o cidadão que veio com um bebê de colo, enfim. Então o que quer? Quer tranquilidade. Então existe essa proibição por lei e, repito, ganhou repercussão nacional. Tivemos também o projeto de lei da meia entrada para o aluno, para o estudante e para o professor, em plena vigência. O estudante ele só poderia ter acesso à meia entrada se ele comprasse a carteirinha de estudante. Quer dizer, o estudante carente que não tivesse condição de comprar a carteirinha, ele mesmo sendo estudante, ficava impedido de acessar a meia entrada nos cinemas, nos transportes, nos teatros, enfim, nessas programações nesses eventos que você tem o direito à meia entrada. Então, o que foi que a gente fez? Nós apresentamos um projeto de lei em que o estudante, pedindo uma declaração de matrícula na secretaria da sua escola, que geralmente é um papel carimbado, assinado, gratuito. É um documento oficial. Um documento oficial. Com essa declaração, ele goza das mesmas prerrogativas de quem comprou a carteirinha de estudante. Então, muitos estudantes que não tinham acesso aos benefícios passaram a ter. Além de outros problemas que aconteciam e ainda continuam acontecendo. Às vezes as carteiras, quase que todos os anos, elas atrasam na sua entrega. Então, aqueles que estão com as suas carteiras vencidas, eles pegam a sua declaração de matrícula, vai lá e compra a meia passagem. E o professor também, hoje, tem um direito à meia entrada. E como é que o professor pode ter acesso a esse benefício? Carteira do trabalho ou alguma carteirinha emitida por alguma entidade de classe. Por exemplo, eu participei outro dia do lançamento da carteirinha lá do Sindicato dos Professores, da associação, a PLP. Eles lançaram uma carteirinha padronizada e essa carteirinha ela é disponibilizada aos seus associados, aos professores que são associados da PLP. Outros projetos, como por exemplo, talvez você nem saiba, mas isso era um problema que muitos enfrentavam. Você vai para o banco, encontra uma fila quilométrica. Sim. Aí você queria utilizar um toalete, um banheiro, e não existia. Um banheiro só para os funcionários. Então nós aprovamos aqui uma lei estadual, foi um projeto de lei de nossa autoria, obrigando as agências bancárias a disponibilizarem banheiros masculinos, femininos e para clientes portadores de necessidades especiais. Se você hoje for aqui no Banco do Brasil, aqui na frente, Sim, você vai ter esse equipamento à sua disposição. Falando de agência bancária, aquelas divisórias nos caixas, foi uma lei estadual nossa também. Para quê? Para evitar aquele famoso assalto, chamado do assalto de saidinha de banco. O assaltante fica lá fora, vendo que você está fazendo um saque, e quando você sai do banco, ele te assalta. Então, uma lei de nossa autoria, impondo aos bancos a colocação de uma divisória nos caixas, para dar privacidade aos clientes que estão ali sacando alguma quantia ou fazendo alguma transação bancária. Dá privacidade para evitar esse assalto da saidinha de banco. Tem outros também, que eu vou tentar me lembrar aqui no curso da nossa entrevista, eu vou te falando. Mas sempre, eu não tenho muita quantidade de projetos de lei. Eu procuro mais qualidade, projetos que possam realmente trazer algum impacto positivo.
E como é que o senhor no dia a dia das elabora, pessoas. como é que o senhor pensa esses projetos? A população, ela dá contribuições? No caso, por exemplo, da meia entrada para estudante, para professor, o senhor foi procurado por essas categorias? Há essa interlocução da sociedade civil com o seu mandato? Eu procuro visualizar, eu fico prestando atenção nas redes sociais. Essa história da poluição sonora foi inclusive uma jornalista que atuou aqui na Assembleia. Uhum. Ela se queixando e até ela postava ali no Facebook, se dizendo indignada com a classe política porque ninguém fazia nada. E eu aí naquela hora interagi com ela e disse a ela que ia procurar estudar o assunto para, após o recesso, nós estávamos em recesso, apresentar um projeto de lei. E foi assim que aconteceu. Surgiu por uma queixa de uma jornalista que inclusive fazia uso dos transportes coletivos. Eu fico prestando atenção no dia a dia do cidadão paraibano, vendo as dificuldades. Você sabe que nós temos uma série de impedimentos no que diz respeito à apresentação de projetos de lei, porque muitos projetos são leis que precisam estar em acordo com as regras constitucionais. Algumas matérias são privativas do Poder Executivo. Se gerar despesa ou se retirar receita, nós não podemos apresentar o projeto de lei, porque ele será declarado de inconstitucionalidade, mas temos um espaço para apresentar e eu tenho procurado ir nesse caminho. No caso desses projetos que o senhor apresentou e aprovou aqui na Assembleia, que trata sobre a rotina dos bancos, a FEBRABAN é normalmente uma entidade muito forte que atua querendo restringir as influências externas nos bancos. Ela se manifestou ou os bancos se manifestaram contrários, deputado, a essa ideia? Deixa eu te dizer, eu não vi resistência. Não vi resistência. Aliás, é preciso fazer o registro. Rapidamente eu vi as agências se adaptando, fazendo reformas e construindo esses equipamentos. Me refiro aos banheiros. Sim. As divisórias também foi uma coisa que aconteceu rapidamente. Eles realmente respeitaram a lei. Em relação à sua atuação nas comissões, o senhor atualmente faz parte de duas. Como é que tem sido essa atividade? Eu já presidi uma comissão aqui, que foi a Comissão de Orçamento. Na legislatura passada, eu fui presidente da Comissão de Orçamento. Eu gosto muito de atuar nas comissões, porque é uma prévia daquilo que vai acontecer no plenário. Na Comissão de Justiça, por exemplo, você discute a constitucionalidade das matérias. Se ela é admissível, se ela não é, se ela é constitucional, se ela não é. E ali a matéria, ela segue o trâmite, às vezes para outras comissões, às vezes já vai direto para o plenário. Eu gosto muito, porque é uma oportunidade que você tem de discutir a outra parte da moeda, porque no plenário você vai discutir o quê? O mérito da matéria. Não é verdade? E nas comissões não. A discussão é outra. O senhor está no seu 4º mandato. No que esse mandato difere dos outros demais? Eu acho que como tudo na vida, né? Você vai aprendendo com os erros, vai procurando crescer com isso, com os erros, porque eu acho que a gente só cresce tendo a percepção daquilo que se comete a título de erros. E hoje, no 4º mandato, eu conheço mais a casa, eu conheço mais o regimento, eu conheço mais o funcionamento do Poder Legislativo. As coisas ficam realmente mais fáceis do que no primeiro mandato. Você fica mais entrosado com o dia a dia do Poder Legislativo. E também a forma de você lidar com as questões externas, com a população, com as lideranças, são coisas que só o tempo ensina. Deputado, durante essa legislatura já foram feitas algumas mudanças significativas. Por exemplo, houve recentemente a votação que instituiu o voto aberto aqui. Como é que o senhor avalia essas alterações? Eu penso que é uma alteração, é um marco, porque diferentemente do voto em que o eleitor decide o seu representante, que é o voto secreto, no nosso caso, nós representamos a população. Nós que temos os mandatários. Então a população tem o direito de saber qual é o nosso posicionamento. Eu, mesmo tendo passado as 3 últimas legislaturas
no sistema do voto secreto, eu sempre tive minhas posições muito claras. As pessoas sempre sabiam que, mesmo em se tratando de uma votação secreta, sabiam qual era a minha posição. Então, eu fico realmente muito feliz porque não acho que o bom sistema é esse, o voto aberto. Nós vamos a mais um breve intervalo. Dentro de instantes, nós voltamos para concluir essa nossa conversa com o deputado Gervásio Filho.